Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que coisa boa, graças a Deus. Bom, vamos dar início à nossa aula nesta manhã. Pedir a Deus que Ele nos conduza em espírito, em verdade, no tema que que a nossa aula, que está na nossa matéria desse semestre, nos propondo no presbiterianismo aplicado. Já está em tela aí. Os símbolos da fé, não é verdade? Eu aponto para onde? Deixa eu ver. Ok. Bom, meus irmãos, primeiramente, acho que é importante uma apresentação, apesar que já tenho um bom tempo aqui com os irmãos, mas na primeira oportunidade está no templo, ministrando aí a aula aqui. Meu nome é Jonatas, estou na igreja desde 2012, sou esposo da Caroline e Onarra, tenho 2 filhos, o Davi e o Felipe, de 7 anos e de 4 anos. O meu mais novo vai completar 5 anos aí no final de outubro. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos, para a gente compartilhar daquilo que é importante para nós como Igreja Presbiteriana do Brasil, que nos identifica e que nos traz significado. Amém? Queria convidar você a fechar seus olhos, a baixar sua cabeça, para que tenhamos mais uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Graças te damos pelo dom da vida, pela salvação que temos no Senhor, graça imerecida. Não por mérito nosso, mas pela tua graça que nos elegeu, que nos predestinou, que nos trouxe ao arrependimento e à fé. Queremos, nesse momento, aprender daquilo que é como história para nós na Igreja Presbiteriana do Brasil e que possamos aprender a partir desses instrumentos e ferramentas que foram forjados com muita luta, com muita dedicação na tua palavra, na tua escritura. Homens do passado se moveram, se dedicaram ao estudo sistemático da tua palavra e se fomentaram e estruturaram livros didáticos para que possamos apresentar doutrinas bíblicas para nós, como membros desse corpo de Cristo, e também para nos trazer identidade como corpo unido e reflexo da tua soberania, da tua graça e de Cristo Jesus que vive através de nós. Assim oramos e te pedimos humildemente que fala ao nosso coração, usa a mim como somente instrumento nas tuas mãos, e que teu Espírito Santo fala diretamente aos nossos corações e que possamos sair aqui diferente da maneira que entramos, não somente sabendo algo teórico, mas que possamos praticá-los no nosso dia a dia. Oramos assim, confiados, e te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Símbolos da fé é o nosso tema nesta manhã. Eu queria estimular o irmão para que visitasse o nosso site da nossa igreja, justamente para conhecer o plano de aula da nossa classe, o cronograma de aulas que vão ser ministradas no decorrer do semestre, para que você antecipadamente leia sobre o assunto, traga algumas questões para que a gente possa compartilhar o conhecimento à luz da palavra do Senhor. E aí está disponível para você no site da igreja o plano de aula, que vai trazer todas as 14, 15 aulas que vamos ter durante o semestre. E aí você pode estar acompanhando conosco esses assuntos, não é verdade? E aí, o que nos cabe nesta manhã são os símbolos da fé. E falar disso, primeiro eu queria falar o que é fé, né? Algo natural para nós, mas fé é algo que está dentro da doutrina da salvação, né? Que alguns teólogos falam da soteriologia, a ordem da salvação. Essa ordem da salvação, a fé, é um ingrediente importante, mas não é o início do ingrediente para a nossa salvação. A ordem de salvação para nós...
nós temos alguns elementos importantes quando a gente fala de salvação e de fé. Primeiro, nós temos o chamado eficaz do Senhor, que alguns dizem que é a vocação dada por Deus, antes mesmo da fundação do mundo, Deus assim nos elegeu, e aí nos diz que é a vocação eficaz. Depois nós temos o processo da regeneração, é o processo de interior subjetivo que Deus nos transforma, não pelos nossos méritos, não pelas nossas respostas, diante dessa salvação que nos alcança. E aí nós temos um outro elemento importante na ordem da salvação, que é a conversão. A conversão, ela junta dois elementos importantes, a fé e o arrependimento. São irmãos siameses, eles não são separados, eles precisam andar em conjunto. E são o que agora? São questões práticas que nós respondemos a esse chamado eficaz que Deus nos apresenta e essa regeneração que nos limpou do nosso pecado, mas ainda requer de nós uma aplicação no dia a dia, uma vida piedosa, procurando as obras do Senhor, procurando uma vida em temor e tremor ao Senhor. Então, a fé e o arrependimento é o ato da conversão que ocorre em dado momento nas nossas vidas. São irmãs siameses, só ocorre simultaneamente. E isso é um ponto importante quando a gente fala de símbolo da fé, justamente dessa praticidade da nossa resposta a Deus, à sociedade, como crentes em Cristo Jesus. Quais são os nossos símbolos da fé? Como igreja reformada, ao longo da história, depois do evento, né, da Reforma em 1517, Calvino e tantos outros, Lutero e tantos outros reformadores, eles viram na igreja reformada, uma igreja oficial que existia, o efeito da reforma foi justamente reformar algumas ideias que estavam contrapondo com o que a palavra do Senhor nos diz a respeito de vida cristã prática. E aí houve a necessidade, ao longo da história da Igreja Reformada, nós temos aí algumas datas importantes, nós temos aí o Catecismo de Genebra, em 1542, que foi feito por Calvino, que trouxe justamente de forma sistemática doutrinas bíblicas, perguntas e respostas, aquilo que vamos ver do que se trata esse catecismo. Catecismo, na sua origem, da sua palavra, quer dizer ensino oral, da boca, saindo de pai para filho, aquela coisa que, antes mesmo da escrita, né, antes mesmo de nós termos a Bíblia impressa, né, e tantos outros instrumentos de discipulado, de caminhada de vida cristã, as pessoas, né, os nossos irmãos em Cristo no passado, usavam do conhecimento da palavra do Senhor oralmente e passava para os seus filhos. Né? Nós temos, na cultura judaica, uma riqueza desse ensino, e Jesus aplicou-se, né, e foi oriundo também dessa cultura, que a gente tem um exemplo bíblico, né, interessante, poucos exemplos da infância e juventude ali de Cristo Jesus, que são relatados nos evangelhos, mas temos, por ocasião de uma visita, né, naquelas festas da Páscoa, né, que o judeu saía do seu local, da sua cidade natural, ia para Jerusalém adorar ao Deus único, oferecer ali holocaustos, oferecer esse sacrifício, oferecer culto de adoração a Deus. José e Maria levam Jesus, e ali ele, por meio de 12 anos, ele começa a discutir e compartilhar ali das Sagradas Escrituras, dos Evangelhos, aos sacerdotes, aos intelectuais da sua época. E imagina uma criança de 12 anos conversando ali com adultos, pessoas doutas, pessoas realmente capazes, né, que estudaram por muitos anos a palavra de Deus, e aí ali nós sabemos que era o poder de Deus sendo manifestado através de Jesus, homem, ou de Jesus, Deus, de trazer, né, a Bíblia de forma tão clara e fazendo uma interpretação correta dos ensinos assim da palavra do Senhor. E ali com 12 anos, ele aprendeu oralmente, através de José, as Sagradas Escrituras. Isso aconteceu ali no passado, e o catecismo também resgata, através dessa instrumentalidade do papel, né, do livro, né, didático, a gente passar oralmente algumas questões importantes que nos traz identidade e significado.
Como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos... Você pode passar aí? Ah, passou, ok. Nós temos as Confissões de Westminster. Nós temos 3 livros importantes que são símbolos da fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, ao qual nós fazemos parte. Temos as Confissões de Fé de Westminster, que são doutrinas básicas. Temos o Catecismo Maior, o Breve Catecismo ou Menor Catecismo, como outros podem dizer assim. São 3 livros importantes que fazem parte, e aí você que não conhece e você que está ouvindo pela primeira vez, você saiba que os símbolos da fé que nos traz identidade é justamente o Catecismo de Westminster. Promovido, né, por uma reunião de intelectos, mais de 100 teólogos puritanos do século XVII, que se reuniram na capela ali de Westminster por um período de 5 anos, junto com alguns 3, 4 escoceses, para formar ali doutrinas que pudesse ser ensinada ao povo de Deus, dos primeiros passos, do que significa a fé em Cristo Jesus. Algo importante aí que nós precisamos, né, ter em mente, e aí me surgiu essa dúvida no decorrer dos estudos para trazer para os irmãos. Como aplicar esse manual de doutrinas feito ali em meados do século XVII e aplicar para nós agora no século XXI? Como isso pode ser possível? Quais são as adaptações, se é possível fazer algumas adaptações, algumas leituras diferentes no mundo pós-moderno que vivemos hoje, né? No século XXI. Precisamos responder qual a importância, para que serve esses catecismos, essas confissões, né? Qual a importância e para que serve? São perguntas que nós precisamos nos fazer agora, nesta manhã, para trazer importância, né, validade nos nossos dias atuais. Que aparentemente fica uma coisa assim de história, de passado, um documento que nos traz identidade, significado, mas é um documento arcaico do século XVII. Como a gente pode trazer isso para os nossos dias atuais? Então, a ideia que quero compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã é fazer essas perguntas e, em Cristo Jesus e com o poder do Teu Espírito, termos essas respostas com muita transparência e clareza, que saiamos daqui entendendo as confissões de Westminster, para que serve e qual é a sua importância. Bom, primeira coisa que é importante nós sabermos, ela que nos traz identidade, meus irmãos. Para que serve? Qual a importância das confissões? Identidade, significado. Nós temos identidade, né, como povo brasileiro, apesar que somos de uma cultura plural, né, de várias expressões éticas, morais, religiosas. Nós vivemos esse, posso dizer, entre aspas, um sincretismo, né, de várias formas de pensar e de ver o mundo. Nós, como Igreja Reformada, nós temos uma identidade. E essa identidade é espelhada de forma muito clara através dos símbolos da fé, que mostra as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que podemos responder à sociedade que vivemos. E esse é um aspecto da identidade, né, que nos traz as confissões. Por que é importante essa questão de identidade para nós, de significado que as confissões nos apresentam? Em virtude dessa pluralidade de igrejas e denominações evangélicas que temos, requer de nós posicionamentos, por muitas vezes antônimos, contrários àquilo que é no comum do evangélico, né, dos grupos evangélicos existentes. Aqui é só uma fotografia, de forma bem resumida, dos principais 10 grupos de denominações evangélicas no Brasil. Diversas linhas doutrinárias, diversos modos de ver o mundo. Nós estamos ali com mais ou menos 650 mil membros,
oficialmente, né, catalogados ali em meados de 2017, considerando todas as igrejas reformadas de sistema teológico calvinista, nós temos aproximadamente 1 milhão, 1 milhão e 200 de membros, né, pessoas que têm essa identidade, que participam dominicalmente de uma igreja reformada. E esses símbolos da fé nos traz justamente essa identidade para que possamos compartilhar o Evangelho diante dessa pluralidade. Perguntas vão ser colocadas diante de nós e que, no modus evangélico, de uma forma geral, a gente ainda vai trazer um contramão, né? Vai dizer um momento diferente. Não, não é bem assim que a gente tem que ver essa questão específica. Ela tem um efeito, e aí, para mim, pessoalmente, foi algo libertador. Teologia da Reforma, ela é algo libertador e ele compreende a vida do ser humano de forma integral. O presbítero, né, e estudioso, o irmão Solano Portela, em um dos seus artigos que tem esse título, Efeito Libertador, ele traz justamente aquilo de herança, de história que a Igreja Reformada nos apresenta. E nós caminhamos nesse objetivo, principalmente agora no nosso tempo moderno, né, século XXI, nós sempre queremos conhecer e conhecer mais. Está à disposição de nós o conhecimento, a informação, muito rápido. Nós conhecemos e somos especialistas em diversas áreas das nossas vidas. E a educação é algo que, historicamente, é sempre a Igreja Reformada, ela teve essa importância, entender que esse aspecto da vida do ser humano é importante. E é libertador, como Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ela entende que não é a par da nossa vida, entre aspas, espiritual, ela participa, nós participamos dos nossos conceitos, valores, morais, éticos que a palavra nos apresenta diante da educação que está aí à nossa disposição. Nós temos Agostinho, que ao longo da sua experiência fez um tratado sobre a educação, a importância e os seus métodos. Calvino, em Genebra, fundou instituições de ensino superior, com um modo todo específico, né, de ensino, com uma visão cristã bíblica a partir da educação formal, educação em português, matemática, ciências, das suas pós-graduações diversas. E aí a igreja cristã reformada, no século XVII, entendendo que o homem cristão é um homem integral, né, um homem que só está dominicalmente na igreja, exercendo um papel de fé, do transcendente, buscando a Deus em oração, sendo uma pessoa diferente do que o mundo aí nos prega, mas sairmos daqui, lá na academia, na escola, nós possamos fazer diferença justamente com essa visão de mundo diferente. Um outro efeito libertador. Me ajuda alguém? Pode passar, Cláudio, para mim? Isso. Joia. É importante que você veja a imagem, que justamente vai reforçar, né, a nossa assimilação, né, a imagem, o falar, isso nos ajuda muito. Bom, por que é importante, por que é libertador essa questão da educação como algo de herança historicamente nos apresentada? A gente vive uma sociedade dominada por uma visão de mundo diferente de nós. Nós temos aqui expressões aqui naturalista, materialista, ateísta, darwinista, que confronta diretamente com o que nós aprendemos no dia a dia aqui. Recentemente publicado, está a imagem aí de um livro pelo reverendo Augusto Nicodemos, um livro fruto
de toda uma experiência que ele passou como chanceler da instituição, né, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por 10 anos ele foi chanceler nessa instituição, e por 10 anos ele, no seu vídeo promocional deste livro, ele fala, olha, tudo que eu pude aprender e aplicar nessa visão cristã bíblica na academia, e quais são os desafios que essa visão cristã e bíblica nos requer, para o jovem que está entrando na universidade, e por aquele que, em vez de ser jovem adolescente, um jovem adulto, que sempre está à busca de conhecimento, de se aperfeiçoar mais e mais na educação, é preciso que ele tenha essas ferramentas, esses mecanismos de autodefesa diante desses domínio intelectual da educação. Historicamente, meus irmãos, nós perdemos esse protagonismo, né, da educação, né? Virtude muito de efeitos, né, que a gente viu no decorrer da história, do iluminismo, né, do racionalismo, do egocentrismo, do eucentrismo do homem, buscar as respostas de todos os dilemas da vida através dele mesmo e não em Deus. Ao longo da história, a ciência, que tinha como berço no Ocidente, ali na Europa, a teologia, as grandes universidades europeias, elas nasceram com a teologia como berço das ciências, né? E a partir da teologia se estudavam os outros ramos das ciências. E ao longo dessa transformação do mundo, em deixar Deus de lado, não, há uma dicotomia aqui entre a ciência e o religioso, entre Deus e a ciência, o racional, e aí nessa divisão desse entendimento, a gente perdeu esse protagonismo na universidade, no intelecto, no ensino. E aí nós temos algo importante para nós, que nos apresenta aqui a visão do mundo que nós precisamos ter. Eu não sei nem para onde eu aponto. Para cá, né? Muito obrigado, mano. Eu vou apontar agora para você. Joia. Então, essa visão do mundo que nós precisamos ter, visão bíblica e visão cristã. Para que servem as confissões? Para que serve? Qual a importância de conhecermos os catecismos? Para mostrar uma visão diferente que o mundo nos apresenta. Uma visão cristã, uma visão bíblica. Amém, meus irmãos? Amém? Estão acompanhando? Ah, meu Pai, é aqui, Jesus. Vamos lá, pode passar. Mas falaram que é para frente, né? Joia. Tem uma integração muito importante, né, nessa questão das confissões, de forma sistemática, nos apresentando doutrinas bíblicas. 2 aspectos importantes aqui, que nos é como algo fundamental e diferente nesse mundo que vivemos, e o mundo evangélico, de uma forma geral, meus irmãos, é aquilo que nós entendemos de influência prática em vários aspectos da vida, né? Na política e na economia. Na política, nós sabemos que a Bíblia nos exorta e nos orienta a orar pelos governantes, não é verdade? A nos submetermos ao governo instituído, porque sabemos que Deus é soberano e Ele institui, né, todas as coisas, todos os reis. Nós tivemos um pouco aqui, pregação do seminarista Lucas, apresentando justamente jovens cristãos que foram levados cativos por um reinado ímpio, Nabucodonosor, ímpio, incrédulo, mas mesmo assim era instrumento de uso de Deus para que seu poder, seus milagres fossem manifestos através das vidas de jovens como Daniel e seus amigos, que se não contaminaram com as iguarias, né, da Babilônia, tanto no intelecto quanto no estômago, não é? E se tornaram diferentes, influenciadores ali naquela sociedade. E assim também nos chama Cristo Jesus, no nosso tempo moderno, no século XXI, a sermos diferentes. Ao olharmos o mundo afora,
os governantes, orar por eles, se submetermos à sua autoridade, mas algo que aqui está em negrito e sublinhado, adverti-los quando eles erram e exortá-los a cumprir os seus deveres como governantes. E como cristãos, aonde a sua fala, o seu testemunho de vida chegar, você precisa, como eu, influenciarmos quem está ao nosso redor. Seja primeiro, segundo, terceiro escalão do governo, de uma forma geral, seja em casa, influenciando seus filhos, seja na vizinhança, influenciando com essa visão cristã e bíblica, falando, eu não concordo com esses malfeitos, oro, me submeto, mas a Bíblia nos esclarece que o dado por Deus, a autoridade dada por Deus era para trilhar esse caminho de benefício, de bem comum à sociedade. E quando uma autoridade se foge dessa linha, desse prumo, nós, como cristãos, precisamos nos posicionar. Amém, meus irmãos? Na economia, nós fazemos parte, nós, através das nossas vocações, daquilo que Deus tem nos dado como habilidade, oportunidade de estudos, exercer o nosso trabalho aonde quer que estejamos, possamos, como indivíduos que fazem parte dessa comunidade, trabalhar fortemente, não para um bem individual, porque quando a gente fala de economia, trabalho, a gente pensa muito a minha carreira, o meu sustento, o cuidado dos meus filhos, o bem-estar da minha família, sempre voltando assim para eu, E aqui a palavra nos ensina, essa visão diferente de mundo que a teologia reformada nos apresenta, é que isso tudo tem que culminar, como tudo na nossa vida, para a glória e louvor do Senhor, para o bem comum de toda a comunidade, não contradizendo com a palavra de Deus. Passou? Não estou nem olhando. Deixa eu ver. Joia. Há um entendimento, quando a gente fala Senhor das nossas vidas, é um Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, que ele se restringe, como eu falei anteriormente, a só essa questão aqui da igreja, das atividades durante a semana, que nós nos aplicamos aqui dominicalmente, nas uniões específicas que nós temos na igreja. Mas ela é mais ampla, ela nos aplica mais como ser integral. Ela deve evitar qualquer dicotomia entre o sagrado, ou secular, ou profano. No século XX, no início do século XX, nós temos aqui exemplos práticos de Wilson, que foi presidente da Universidade de Princeton, foi presidente dos Estados Unidos, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, que era um reformado, tinha uma visão de mundo diferente e exerceu aonde quer que ele estava, que tinha oportunidade, influências. Nós temos logo em seguida Abraham Kuyper, teólogo, líder holandês, político, fundador de universidade, primeiro-ministro da Holanda, de pessoas que entenderam que não pelo fato de exercer uma posição importante na sociedade, de ter estudado, ter se envolvido com a questão política, mas entenderam que isso não é uma dicotomia. Não há, na nossa vida, meus irmãos, de vida cristã, algo que a gente pode separar de sagrado e de profano. O nosso exercício de fé cristã, aonde quer que estejamos, precisa ser com muita humildade, entendendo que Deus que nos dá toda a capacidade de exercer e de transparecer Cristo Jesus para os nossos amigos, colegas de trabalho, a quem que está ao nosso redor,
dessas verdades bíblicas. Não estou querendo dizer para você aqui que você vai recitar ali Salmo 23, versículo 1, que você vai, ao dizer uma verdade bíblica, moralmente, ética, você vai citar ali a palavra de Deus com um versículo, né, com todo o endereço, mas naturalmente, eu não sei se já aconteceu com vocês, acho que aconteceu com todos nós, quando a gente é confrontado com um conceito e nós posicionamos daquilo que nós estamos cheios, né, e precisamos estar cheios. É da Bíblia, das Sagradas Escrituras, e refletir isso para a sociedade que vivemos. Essas pessoas tiveram influências e usaram isso para o bem comum da sociedade, trazendo uma visão diferente. Esse é o desafio que nós temos no século XXI. Sairmos daqui e sermos influenciadores, através desses instrumentos que nós temos, que são símbolos da fé, que são as nossas confissões, que trazem de forma sistemática a Bíblia para nós. Essa primeira parte aqui foi uma primeira parte de dizer para os irmãos, historicamente, como a gente pode entender, né, para que serve e qual é a importância de uma confissão escrita no século XVII, puritanos, pessoas rígidas ali na lei de Deus, na lei escrita, uma aplicação correta ali das Sagradas Escrituras, respondendo a questões pontuais da sua sociedade daquela época. Isso é claro, que a gente precisa fazer essas aplicações e essas adaptações, não fugindo daquilo que a Bíblia é a nossa norma de regra e de prática, e não substitui a palavra do Senhor. As pessoas que não entendem muito bem esses instrumentos que nós temos, né, como igreja protestante evangélica, usa, às vezes, o argumento de que o uso desses instrumentos de confissões substitui ou falam mais alto do que a própria palavra. Não é verdade. As confissões, elas são reflexo de forma sistemática, didática, de catecismo, para o ensino das Escrituras. Para o neófito, para a criança que está crescendo na fé, nas nossas classes, né, o CP, ali juniores, depois nós temos as classes de catecúmenos, né, mostrando, né, e validando verbalmente essas crianças, assim, mostrando para elas que a salvação precisa ser verbalizada, precisa ser mostrada para o mundo, para os amigos, de forma verbal. Sim, eu creio em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não somente aqui no intelecto. E aí a gente vai passar. Pode passar aqui para mim? Qual o objetivo dessas confissões, desses catecismos, né? Muitas igrejas e organizações utilizam isso para delinear, para trazer norte às suas crenças e valores. Naturalmente, se a gente não tiver isso com muita clareza, a utilidade dessas confissões, elas vão ficar no nosso armário guardado, vai ficar muito bonitinho. Mas quando, na prática, somos confrontados com algum conceito do mundo e nós recorremos à palavra do Senhor e a esses instrumentos de fé que vai nos fortalecer, nós podemos ter uma segunda, terceira oportunidade de compartilhar essas verdades com aquele que nos arguiu e aquele que nos questionou a respeito de algum conceito do mundo. Então, ele delineia, ele traz norte para a nossa fé, para as nossas crenças. Essa é a utilidade, meus irmãos. A gente não pode entender que isso é só algo historicamente construído no passado, que foi aplicado e adotado numa igreja histórica ao longo do tempo e não é aplicado no nosso tempo agora, no século XXI. Não, ele pode ser aplicado no nosso tempo, agora, em 2019, com a internet, com informações diversas, mas nós precisamos aplicar e delinear nossas crenças e valores diante de vários conceitos que são nos apresentados. Esperava-se que esses documentos fossem usados para crescimento
e formação cristã, para grupos de discipulados, para crescimento da fé cristã. Nós, formalmente, quando queremos estudar alguma ciência, de uma forma geral, nós participamos, né, de estudos sistemáticos de 2, 3 anos, tem um mentor, um professor, material é nos disponibilizado de leitura, capítulos, sistematicamente, exercícios de avaliação, você volta, mostra para o professor que você aprendeu. E aí, quando a gente se depara com as Sagradas Escrituras e quando temos confissões de forma sistemática, que trazem perguntas e respostas para nós, diante de vários temas bíblicos, aí nós queremos falar daquilo que entendemos, daquilo que aprendemos de ouvir de um pastor X, de um pastor Y, de uma vivência individual, subjetiva, espiritual, de algo fora, empirismo, de um achismo, e não nos valemos daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E aí eu vou exemplificar, no decorrer aqui, de alguns desses exemplos práticos, né, que os catecismos nos apresentam. Falei, né, as questões das perguntas e respostas. Pode passar. Questão prática das confissões, dos símbolos da nossa fé. Examinar as doutrinas bíblicas. Um equilíbrio entre a teologia bíblica, a ética prática, de forma prática, né, como a gente vai responder de forma prática, algo conceitualmente, né, na nossa mente, no nosso intelecto, e uma experiência espiritual. A construção das confissões de Westminster, elas foram trabalhadas dentro de um contexto estritamente bíblico. É abrir as Sagradas Escrituras, ler ali de Gênesis a Apocalipse, entender ali que há uma progressão da revelação das Santas Escrituras, há uma língua original que foi escrita, as Sagradas Escrituras, no hebraico e no grego. Entender que Deus usou diversas culturas, diversos autores, para serem usados como instrumentos nas suas mãos, para trazer ali à humanidade, né, a revelação, né, que culmina, né, que aponta sempre a revelação para Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí nós temos um teólogo, Gerhard Voss, que ele fala que esse mecanismo de interpretação das Sagradas Escrituras, que é a teologia bíblica, ele fala que usa de um trabalho exegético, que é justamente o quê? De você se valer de línguas originais que foram escritas nas Sagradas Escrituras, fazer essas explicações coerentes do que a língua quer dizer, não quer dizer, não transformar o que o português na cultura quer dizer um certo assunto, mas buscar na língua original, naquele povo, o que aquela expressão, o que aquele conceito quer dizer, quer nos trazer de prática para o nosso tempo aqui moderno. Eles fizeram isso no século XVII. Eles buscaram respostas através desse garimpo, né, das Sagradas Escrituras, buscando, através das Sagradas Escrituras, de forma sistemática, né, de conceitos específicos, né, junção de vários textos que falam sobre o mesmo assunto, que vai apontar sobre a graça de Deus, o que significa a graça de Deus. Há textos repletos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Qual a junção desses textos? O que esses textos estão nos apresentando? O que a gente pode estar respondendo à nossa sociedade a respeito desse assunto específico de graça? Pode passar. Joia.
uma exposição abrangente do Evangelho, apresentar o Evangelho, meus irmãos. Não é para engessar o Evangelho, é justamente para facilitar a nossa pesquisa e a nossa resposta diante de uma sociedade que está carente de uma visão extremamente diferente do que ela pensa, né? Doutrinas bíblicas de Deus, a natureza humana, como o homem foi formado, o que é o pecado. Trazer de uma forma apologética, né, de defesa do Evangelho, os erros, as heresias, as falsas crenças na sua época, que são cíclicos, esses movimentos, né, anti-Deus, anti a fé cristã, em favor do homem, de que ele próprio pode buscar os seus acertos, as suas soluções da sua vida, e combater essas heresias, essas falsas crenças, esses erros. Isso só acontece por meio do conhecimento da palavra do Senhor, que é esse efeito libertador. A leitura sistemática da palavra do Senhor, o estudo dela, de forma não privilegiada somente dos pastores, missionários, professores, mas de todos nós. A Bíblia está disposta a nós temos versões diversas no nosso tempo moderno que a gente pode estudar, entender e aplicar isso no nosso dia a dia. Formar um povo distinto, de um caráter individual, mas também de uma vida comunitária que a gente pode compartilhar e, como brasas vivas, nos enriquecer e nos fortalecer diante dessas verdades. Pode passar. Bom, para você que não conhece as nossas confissões de Westminster, está aqui um pouco um retrato do índice do que compõe essas confissões, que são os nossos símbolos da fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. São 33 capítulos, como eu falei de você. A Bíblia não foi escrita de forma sistemática. Isso está claro para os irmãos? A Bíblia não foi escrita aqui para responder, eu vou falar sobre a criação. Não, você encontra textos que falam sobre a criação ali em Gênesis, né, que relata, né, a criação de todas as coisas. E a partir desses textos, dessas leituras, o que a palavra do Senhor fala a respeito da criação de todas as coisas, da criação do homem e da mulher? Foi um evento evolucionista? Ou é um evento criacionista? O que a Bíblia nos certifica, e aqui precisamos, né, aquela resposta prática, né, em que pese o mundo e ensina, nós precisamos nos posicionar e falar, nós somos criacionistas. Nós falamos aqui de vários assuntos, e aí tem vários textos que são polêmicos para nós, mas não há polêmica. Aquilo que é mistério na palavra do Senhor, devemos nos calar e pedir graça e misericórdia para o Senhor. Mas aquilo que é claro e transparente, que nós temos ferramentas, instrumentos e versículos que nos certifica dessa verdade, nós precisamos aprender, estudá-la e aplicá-las. Nós temos algo falando sobre o livre-arbítrio. Como eu falei, daquela pluralidade que nós temos de conceitos, nós temos uma posição muito clara quando a gente fala de livre-arbítrio. E aí nós precisamos conhecer. Aí você pode, ao final aqui, nos procurar, eu, Júnior, os pastores logo em seguida, presbíteros. Eu quero conhecer mais sobre o livre-arbítrio, eu preciso conhecer mais sobre esse assunto. Ok, está à sua disposição. Vai lá no Google, bota lá o Confissões de Westminster, capítulo 9, livre-arbítrio, tem algumas afirmações, tem alguns versículos. Você lê, medita, vamos compartilhar isso durante a semana. Nós temos o WhatsApp, né? Facilita muito esse diálogo instantâneo, rápido, por e-mail, diálogos, vamos almoçar, vamos tomar um café durante a semana, e assim a gente conhece, compartilha e aprende do que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Um outro tema também interessante, que as confissões nos apresentam, da vocação eficaz, que é aquele aspecto da ordem na salvação,
que a gente falou, que é o primeiro aspecto do efeito da salvação, que é prático na fé e no arrependimento da pessoa, né, que é lavada e remida pelo sangue de Cristo. Né? Quando ele se arrepende dos seus maus caminhos, ele entende que é uma pessoa de natureza pecaminosa, e aí ocorre o arrependimento de forma prática, ele entende isso, e aí, por fé, ele fala, não, eu vou conseguir, por meio do Espírito Santo, que me habilita a vencer esses conflitos, essas disrupções que no mundo moderno me apresentam. E aqui tem um capítulo interessante que vai nos trazer luz a essa questão. Então, essa daqui são as confissões de Westminster, pode passar para mim, por favor, que são divididas em 33 capítulos, vários assuntos, e o irmão pode ter isso na sua biblioteca, nos seus livros baixados na internet, e visitá-los no decorrer da vida em diversos questionamentos e questões que são apresentados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Deixa eu ver, pode passar esse. E aí nós temos os catecismos, as confissões maiores e breves, né, que é menor do... Pode passar para mim, mano, esse? Por favor. E a gente pode passar outra. Bom, aqui são os catecismos maiores e menores. São feitos com perguntas e respostas. São pinceladas aqui várias perguntas e respostas. Você vê que, naturalmente, sempre tem uma referência bíblica, né? Você pode ver aqui na... Deixa eu ver se está funcionando. Quando a gente fala da... Não, pode voltar. Volta para mim, mano. Joia. Só vou apontar aqui como funciona as confissões, né? Você tem quantas pessoas há na divindade. Você tem aqui as afirmações objetivas do que se compõe essa divindade e quais são os textos que nos traz ratificações e subsídios para essa afirmação. Ok? Então, assim, são as confissões maiores e menores, entre perguntas e respostas que a gente pode apresentar. Falar sobre pecado nesse mundo, como é difícil, né? Porque pecado é transgressão de lei. Mas a lei de Deus, aí, poxa, mas como eu posso falar da lei de Deus se a pessoa entende a lei civil, a lei jurídica da sociedade? Então, como eu posso aprender sobre isso? Recorremos às nossas confissões. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Que lei de Deus é essa? A Bíblia, a palavra de Deus. Ou a transgressão de qualquer lei por ele dada, como regra à criatura racional. E aí temos vários textos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é santificação? É um tema também interessante, que faz parte do processo de salvação, mas é a nossa resposta à sociedade, a Deus, de que, de fato e de verdade, nós fomos transformados e regenerados. Santificação é se tornar santo, separado desse mundo, uma visão diferente, uma visão cristã de mundo. E aí é uma transformação paulatina, de degrau em degrau, que a gente não vai chegar na perfeição, mas vamos buscar a Deus. Em Deus, essa santificação. E aí, terminando, meus irmãos, eu queria deixar Pode passar essa última aqui. Quero deixar esse texto aqui para os irmãos, para a nossa reflexão. Como é transformador, libertador, como as confissões ele nos traz identidade, significado. As pessoas hoje precisam, carecem e buscam identidade e significado. E nós temos essa identidade e esse significado que estão nas Sagradas Escrituras. Olha como Lutero viveu essa experiência. Noite e dia eu ponderei
até que vi a concepção entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, não há favor humano. Deus nos justifica através da fé. Com base nisto, eu sentir estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado. E se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em um maior amor. Esta passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. Glória a Deus, porque temos exemplos como esse, que nos fortalece, e tantos exemplos bíblicos, como Daniel foi colocado aqui, né, pela manhã, que por mais das lutas, né, das dificuldades que tenhamos de entender e de compreender toda essa vontade de Deus, esse arbítrio de Deus, e como aplicar essa na nossa vontade de agência, né, diante das nossas influências para tomar a decisão, a gente se tornar diferente. Toda a Escritura teve um novo significado para mim. Era um homem, professor de teologia, Lutero. Era o seu ofício. Você aqui pode estar pensando, poxa, eu tenho 30 anos de serviço. Eu tenho 35 anos que eu sei de um assunto. Imagine Lutero. Não sei se tinha isso tudo, né, porque era novo. Mas imagina ele ali 10, 20 anos estudando as Sagradas Escrituras, e em um dado momento, com a experiência da regeneração do Espírito Santo, ele fala que agora eu compreendi que a justiça de Deus é pela fé, o justo viverá pela fé. Toda a Escritura teve um novo significado. E essa é a nossa oração, meus irmãos, para mim, para você, para todos nós, que as Sagradas Escrituras sejam o nosso delinear das nossas crenças e valores, e louva a Deus, porque você faz parte dentro de uma estrutura formal que te traz ferramentas para que você possa ter essas respostas claras, biblicamente, para você responder às perguntas desse mundo. Eu espero que, pelo menos, aguce a sua curiosidade de você pesquisar e procurar, né, conhecer um pouco dessas ferramentas, desses livretos, livros curtos, pequenos, que a gente pode ter a nosso dispor, entender a nossa crença e valor, o que nós pensamos sobre diversos assuntos. E ali tem um apanhado desses assuntos. Amém? Vamos orar? Ó Deus, graças te damos pelo dom da vida. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar daquilo que nos enche de alegria, Senhor, que é a Tua Sagrada Escritura, a Tua palavra que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque homens no passado se reuniram por 5 anos, Deus, estudando a Tua palavra de forma piedosa, de forma com seriedade. Várias aprovações e validações ocorreram nesse processo para que não ocorresse minimamente nenhum erro, por mais que são suscetíveis de erro, e somente a Tua palavra é perfeita e deve ser o nosso norte. Mas te agradecemos, ó Pai, porque temos isso de forma sistemática e que possamos fazer uso dela, Senhor, através de questões que são nos apresentadas no nosso dia a dia, e que possamos visitar essas publicações, possamos compartilhar uns com os outros, fazer as aplicações corretas no nosso tempo moderno, alguns ajustes que ocorram, mas à luz da Tua palavra, que isso possa ser dirimido pelo Teu Santo Espírito Santo que habita dentro de nós, ó Pai, que está ao nosso dispor e que está para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Confiamos no Senhor, confiamos na Tua providência e oramos assim confiados, e somente confiados no nome que está sobre todo nome, em Cristo Jesus.
oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, meus irmãos. Tenham um fim de dia abençoado.